Namastê, seja bem-vindo, seja bem-vinda à jornada do herói e da heroína, a viagem do herói, a viagem da heroína. Para iniciarmos essa jornada, eu vou compartilhar contigo uma frase que norteia a minha vida. É uma frase que vem do taoísmo, tradição oriental que busca o Tao, ou seja, que busca a totalidade. E essa frase diz: aonde há uma vontade, há um caminho. Pensando assim, eu te convido agora a caminharmos em busca da proposta maior do tarô, que é a plenitude. Tarô, o caminho real. Aonde há uma jornada, há um caminho. Observe a seguir a figura do bobo. Nós juntos agora sempre eu te passo informações aqui e você vai observando as figuras, refletindo sobre as mesmas e principalmente trazendo a energia dos arcanos, das lâminas do tarô para a sua própria vida. Mesmo que eu cite outras pessoas, outros heróis, outras heroínas, eu estarei falando de você. O arcano do louco, ou do bobo, ele começa a nossa jornada. E na visão do tarô, ele atinge o objetivo final, insisto, que é a plenitude na vida. É interessante que ele é o herói da jornada. Poderia também ser uma mulher, a heroína. Mas normalmente nós associamos os heróis como seres corajosos, poderosos, fortes, com uma aura, com um carisma infinito. E o herói da jornada do tarô é uma pessoa gente como a gente. É um herói cotidiano. Eu vou aqui durante a tua formação várias vezes falar de Percival, da busca pelo Santo Graal, que é exatamente o mito do bobo. Uma pessoa simples, uma pessoa pacata, uma pessoa muitas vezes inocente, ou por que não dizer sempre inocente, mas que dentro da história de Percival, do Santo Graal, do Cálice Sagrado, ele é aquele que traz paz, ele é aquele que traz prosperidade ao reino. Quando eu cito o arcano do bobo, lembra-me também o mito de Forrest Gump, ou o filme de Forrest Gump, que eu gostaria muito que você assistisse, meditasse no mesmo. Aliás, eu vou estar falando de vários filmes em todos os arcanos do tarô. Eu gostaria que você pesquisasse esses filmes. O Forrest Gump, ele era um tolo, ele era um bobo, entre aspas, ele era um idiota. E a vida dele cheia de tropeços, de dificuldades, de perdas, mas enfim, no final tudo sempre dava certo. Essa é a ideia do bobo. É a ideia que Paulo Coelho nos ensina quando diz que quando realmente queremos algo que venha do nosso ser, que o universo conspira a nosso favor. É claro que muitas vezes nossos desejos são desejos do ego, e aí nem sempre o universo conspira para que os mesmos aconteçam. Mas no caso do bobo, ele representa algo muito inocente em mim e em você. Dentro da visão de Campbell, o mitólogo Campbell, o bobo ele tem uma representação que é exatamente essa, a do inocente. E todos nós nascemos inocentes. Todos nós vivemos ou passamos por estágios da nossa vida onde há essa inocência. E a força dessa inocência é muito grande. Muitos problemas, muitas dificuldades que passamos pela vida acabam sendo resolvidas exatamente por esse lado inocente que nós nem sabíamos que tínhamos. Vamos olhar então essa figura, meditar na figura do louco. Note que ele tem um amigo que é um cão. O cão representa muitas vezes o seu aspecto instintivo, aquelas respostas rápidas. Eu gosto de observar aqui um lobo também. O cão ele é recente, o lobo ele tem uma antiguidade, o Caninus lupus,
Mas seja um lobo, que é uma parte muito escondida nossa, ou seja um cão, que é uma parte relativamente escondida nossa, inconsciente, nós estamos falando aqui dos nossos instintos. Ele tem uma trouxa que representa o passado. As pessoas inocentes, elas assimilam muito da vida. Mas essa trouxa também representa muitas vezes a sua inconsciência. Note que ele está à beira de um abismo e ele não se dá conta que o abismo está ali. Eu repito, o bobo representa a inocência. Nós nos damos conta dos perigos que nos cercam. Algumas pessoas interpretam aqui que ele sabe exatamente aonde ele está e ele para um pouquinho antes de pular esse precipício, ou até mesmo o cão ou o lobo vai dar um aviso para ele. Olha, você está prestes a cair. Novamente, o lobo ou o cão representa os nossos instintos. Na visão do tarô do Waite, nós temos montanhas cheias de neve ao fundo. Representa as alturas que ele ainda terá que escalar em sua viagem. Até porque o lobo sempre tem essa ideia de começar alguma coisa nova, iniciar-se algo, uma jornada, um trabalho, um amor, com a nossa alma ainda inocente em relação àquilo. Nós vamos encontrar essas montanhas cheias de neves em breve em outro arcano do tarô, que é o arcano do eremita, que é aquele que já conhece mais a respeito de si mesma. Essa trouxa também aqui agora me lembra que ela tem a representação de um pacotinho do conhecimento que ainda não foi aproveitado pela figura do inocente, do bobo. Mas ele tem acima dele o sol que ilumina o caminho. Como eu disse anteriormente, quando você busca um desejo do ser, o universo conspira a seu favor. No extraordinário livro O Alquimista, de Paulo Coelho, nós temos exatamente na figura de Santiago o arquétipo, o tipo do bobo, que é o espírito em busca do conhecimento, que é o espírito em busca da plenitude, que é o amadurecimento. Amadurecimento que não acontece na figura do bobo quando nós nos apegamos às nossas ideias antigas, às nossas ideias do ego, às nossas ideias sempre de que temos razão em relação a uma coisa ou outra. Note que a figura do bobo tem vários símbolos, mostrando que a vida também tem várias possibilidades, vários pontos de vista também. E ele olha para cima, isso é bonito, ele busca uma inspiração dos céus. Em outras figuras do tarô, em outros tipos de tarô, ele olha para o horizonte, mas que também nos dá uma ideia de se caminhar, nos dá uma ideia de nós superarmos os aborrecimentos da vida e sempre irmos em busca de uma vida plena, e não de uma vida muitas vezes monótona, rotineira. Tem uma frase que eu escutei há pouco tempo que diz assim: Deus diz agora, e nós entendemos daqui a pouco. O bobo é um mergulho na vida agora, claro, guardando as experiências do passado. Por isso que nós notamos que ele tem uma das pernas para trás e outra perna para frente. Ele está caminhando sempre em frente. Nunca pararmos por causa de crises que podem surgir na nossa vida. Nunca pararmos. Existe um ensinamento que é um dos ensinamentos maiores da Rosa Cruz, da Amorque, que eu pertenço há mais de 35 anos, a Ordem Rosa Cruz. Um ensinamento que trata das noites escuras, que anteriormente foi nos ensinado por São João da Cruz, as noites escuras da alma. Dificuldades muitas vezes terríveis que passamos na vida, mas não podemos parar. Devemos seguir em frente, porque o louco é exatamente isso, o começo da jornada, o começo da nossa caminhada em busca da plenitude. É muito interessante se você puder usar a tua imaginação ativa no tarô que você
tem aí na sua casa, que você está me acompanhando, e observar muito as figuras. Utilizar as figuras como se fossem mandalas, que elas vão mexendo com a tua mente consciente e inconsciente também. Imaginação ativa, deixar a tua imaginação percorrer vários outros símbolos que aparecem aqui na figura do bobo. E o bobo representa ainda o nosso lado criança, infantil, descomplicado, que não se importa se as coisas são exatamente do jeito que eu gostaria que elas fossem. O bobo representa a alegria, o não ego, o não medo de que as pessoas nos vão ridicularizar. Pelo contrário, o bobo não liga se venceu, se perdeu, se fracassou, se ganhou. E ele me lembra também de alguns outros filmes, como por exemplo A Vida é Bela. Que filme lindo, não? Num campo de concentração, um pai cria uma série de brincadeiras, de jogos, de afazeres, para que o seu filho não note que ele está num campo de concentração nazista. Um outro filme também, que fala do início da jornada pela vida, é A Vida Secreta de Walter Mitty. Muito bonito, é um sujeito que viaja muito também com esse aspecto de um ser inocente. E ele passa por grandes aventuras. Um outro filme, O Lado Bom da Vida, que mostram pessoas, aí no caso, com alguns distúrbios psicológicos, distúrbios psíquicos, mas que acabam esses distúrbios fazendo dessas pessoas um tanto quanto inocentes, e elas têm uma vida plena, uma vida que vale a pena ser vivida. Vamos estudar agora algumas palavras-chave para entendermos melhor esse arcano, esse arcanum. Arcano que vem de secreto, linguagem secreta, linguagem cifrada do bobo. Repare que esse arcano não tem número também. Portanto, ele liga o mundo espiritual ao mundo físico. Ele é o nosso inconsciente na forma mais pura. Existem fases da vida que vivemos como o bobo. Há um outro filme que eu poderia citar também, que um dos personagens é o personagem do bobo, ou do louco, que é Up, que é um desenho animado, não é um filme. Pois bem, o arquétipo, o tipo é da criança, do tolo, do ingênuo. Existem momentos da nossa vida que nós vamos viver esse arcano. A tarefa do louco é tentar ver o mundo sem julgamentos, aprendendo, brincando, fluindo. O objetivo é a alegria da vida que vale a pena ser vivida, é brincar. Volto a repetir, A Vida é Bela, Forrest Gump. E a disposição a empreender, é começar algo novo, é lidar bem com as suas fraquezas, com as suas limitações, é a alegria de viver, a alegria de estar nesse planeta, é a alma curiosa que quer experimentar de tudo um pouco. E agora eu quero que você observe uma outra figura do louco, do bobo, que é uma figura do tarô do Aleister Crowley. Esse tarô, durante muitos anos na minha vida, eu interpretei o mesmo para os meus clientes. É um tarô que ele tem uma floresta de símbolos. Observe que tem um tigre mordendo a perna do louco, tem vários círculos, várias figuras ovais. Ovais seria a forma de dizer, certa de dizer, que representa várias possibilidades. Essa cor verde da roupa que representa algo que vai germinar, os pés cada um apontando para um lado, símbolos de borboletas também, figuras que vêm da Cabalá, do ocultismo, da teosofia. É um arcano muito forte. Eu sugiro que você comece as suas interpretações utilizando o tarô do Waite, mas claro, em algum momento você pode saltar para o tarô do Crowley.
É um tarô que puxa o teu inconsciente. Se você tem uma leitura, uma interpretação de tarô, onde haja muito tempo, você pode olhar para essa figura, ela vai te trazendo várias imagens, vários caminhos. Mas realmente não é um tarô indicado para quem inicia a sua jornada do tarô. Mais indicado é começar pelo tarô do Waite. Na próxima imagem, na próxima figura, eu quero que você também note o tarô de Marsella, que é o tarô do lado esquerdo, um tarô muito antigo, mas do lado do tarô de Marsella, à sua direita, nós temos o tarô de Visconti Sforza, que é o tarô mais antigo que se tem notícia. É um tarô medieval, ele não tem tantos símbolos como o tarô de Marsella, nem como o tarô do Waite, menos ainda como o tarô de Crowley. Mas são exemplos aqui para que você possa estudar. Você observa no tarô de Marsella também as cores, o vermelho, que é a atividade do louco, o azul, que é a passividade, a bengala tateando para trás, porque ele não sabe se vai ou se fica, essa dúvida. A trouxa também, que representa, na visão do tarô de Marsella, o remorso. Muitas coisas que ele deixou de viver. E hoje se fala muito disso, né? Que nós nos arrependemos muito mais do que não fazemos, do que não vivemos, do que exatamente daquilo que vivemos ou fazemos. Mas claro que aí é importante se colocar a ideia de que nós devemos seguir a nossa própria jornada, o nosso próprio caminho, e não o caminho do outro. O próprio texto Bhagavad Gita, o texto maior da Índia, nos ensina isso, nos alerta para isso. Viver a vida do outro, viver a jornada do outro, tentar ser aquilo que você não é muitas vezes desperdiçar a vida. E então nós vimos aqui esse primeiro arcano, o arcano do louco, e eu vou sempre estar compartilhando com você o tarô do Waite, o tarô do Crowley, o tarô de Marsella e o tarô de Visconti Sforza. São os mais indicados para você estar meditando nos mesmos, até porque Marsella e Waite são os mais tradicionais, os mais conhecidos. São florestas de símbolos. E o tarô do Crowley e do Sforza, eles são antagônicos. Um tem também uma floresta de símbolos e o outro praticamente tem um ou outro símbolo. Cada meditação, cada tempo que você se permitir olhar essas figuras, vai fazendo de ti um tarólogo, uma taróloga extraordinária. Agora vamos estudar o arcano do mago. A priori, eu vou dividir o mago em duas interpretações. Primeiro vamos ler o mesmo como o Pai Celestial. O mago representa o princípio ativo, criador, e representa as nossas potencialidades também. Eu quero que você note que na figura do mago existe uma mesa. A mesa representa os nossos potenciais, estão ali na nossa frente. E nós temos 4 potenciais na figura do mago. Um representa as nossas ações, o outro as nossas sensações, o outro os nossos pensamentos e o outro os nossos sentimentos. Daqui a pouco eu vou especificar qual é a representação desses elementos. O que eu quero dizer aqui é que todos nós temos o elemento fogo. Fogo é ação. Mesmo uma pessoa que tem grandes limites físicos, limitações físicas, essa pessoa tem um potencial de ação. O corpo dela, enquanto vivo, está se mexendo. O coração está batendo. Existe a ação. A ação está relacionada com o elemento fogo na astrologia. Fogo é Áries, Leão e Sagitário. E na mesa do mago, muitos grandes tarólogos colocam o elemento fogo como a espada. Depois todos nós temos o elemento terra, que é a sensação, que é os pés no chão. Terra que está relacionado com os signos de Touro, Virgem e Capricórnio. A moeda é a representação do elemento terra.
Note uma moeda do lado esquerdo da figura do mago. Depois nós temos um bastão, parece uma bengala, mas é um bastão, que representa o elemento ar, ou o pensamento, a lógica, o intelecto, que está relacionado com os signos de Libra, Gêmeos e Aquário. E finalmente temos uma taça que representa o elemento água, relacionado com Peixes, Escorpião e Câncer. Água são os sentimentos, as emoções, a materialização, o cuidar, a espiritualidade também. Portanto, todos nós somos formados por sensação, pensamento, sentimento e ações. Nós nascemos com esse potencial. É o próprio arquétipo do ser humano. Todos têm potencialmente esses elementos para irmos em busca da plenitude, da totalidade, do indivíduo, aquele que não se divide. É claro que esses símbolos, a moeda, a taça, o bastão, a espada, eles também têm outros significados. Nós vamos compreendendo esses significados quando vamos estudando cada vez mais o tarô, mas principalmente quando também vamos estudando os temperamentos de Jung, que são esses temperamentos: ação, sensação, sentimento, pensamento. O mago, ele tem nessa figura muitas flores vermelhas em volta dele, que representa o amor divino, e também lírios brancos que representam a pureza espiritual. Esses são temas muito bonitos. Quando nós falamos do self, do si mesmo, da nossa alma, ela tem o amor, ela tem essa espiritualidade. Existem até muitos filósofos gregos que falam que uma sociedade doentia acaba criando indivíduos doentes, mas que potencialmente, claro, temos luzes e sombras em nós, mas existe a luz, existe o amor divino, existe essa pureza espiritual. E volto a repetir, nós temos esses 4 elementos na mesa do mago, que são os elementos que acabam criando todo o universo. Portanto, os dramas universais são os nossos dramas pessoais também. O mago, ele tem uma mão que aponta para baixo e outra que aponta para cima, dizendo: o que está em cima é igual ao que está embaixo, o que está embaixo é igual ao que está em cima. É uma figura solitária, silenciosa, mas potencialmente pronta para agir. Daí é até importante nós meditarmos que a busca pelo transpessoal, pelo transcendental, pela espiritualidade, ela passa pelo silêncio, ela passa pelo aquietamento. E o mago alcança essa totalidade. Nós vemos no alto da cabeça do mesmo uma figura que é o símbolo do 8, que representa exatamente o infinito, aquilo que não tem começo, aquilo que não tem fim. É um caminho de ação, representa a criação, representa o mestre de si mesmo, que muitas pessoas apontam: você tem um mestre interior. Sim, mas é preciso observar quem é esse mestre, tirar um véu que nos separa do nosso purusha, do nosso si mesmo, da nossa alma. Mas esse arcano representa a ação, o dar-se conta que é necessário a movimentação, é o impulso em busca da concretização, o procurar algo novo. Me lembra o filme do Indiana Jones em busca do cálice sagrado, que está relacionado com o espiritual, né? O cálice sagrado, a vida de Percival, que eu vou estar falando durante esse curso todo. Indiana Jones em busca da Arca da Aliança, que é a arca que contém as tábuas da aliança entre Deus e o homem. Há um outro Indiana Jones que fala de um templo da perdição, mas na realidade no filme ele vai buscar
uma figura, um artefato sagrado que na Índia foi roubado por adoradores de uma seita perversa. Indiana Jones é o mago. Tempos modernos, Carlito, Charlie Chaplin. Tempos modernos, aquela ação, aquela movimentação caótica, que é um dos problemas que quem vive o mago pode viver, que é agir sem o conhecimento, agir sem uma análise. O objetivo do mago é você ser um mestre de si mesmo, é a realização, é o conhecimento de quem você é a plenitude que eu sempre cito aqui. E os perigos é a mania de grandeza, o ego exagerado, as fantasias de que nós podemos ter poder sobre todos, enquanto o poder pessoal, ele sempre é saudável, mas o poder sobre outrem nem sempre é sagrado. Esse arcano ele representa a autoconfiança, a determinação. E eu quero que você note agora a figura do mesmo arcano do mago na visão de Crowley. Volto a repetir que eu sou um apaixonado pelo tarô do Aleister Crowley. Acredito que se você utilizar do tarô de forma profissional, como primeira profissão ou como uma profissão paralela a outra, o tarô do Crowley será muito bem-vindo. Observe que aqui o mago, em Crowley, ele tem vários símbolos flutuando em volta do mesmo. Aqui ele é representado por Mercúrio, uma figura Mercúrio que tem asas nos calcanhares, nos pés, para se movimentar pela vida. O mago aqui, nessa figura de Crowley, ele também tem os 4 elementos, o fogo, a terra, o ar e a água, e ele é azulado, vários tons de azul, representando que as nossas ações, elas devem ter um tanto quanto do azul, calma, serenidade, não agir por agir. Na próxima figura temos o tarô de Marsella, a figura do mago, ou na figura do mago, do lado esquerdo, nós encontramos uma harmonia entre a ação, que é a cor vermelha, e a não ação, que é o azul. O bastão está nas mãos do mago e ele aponta o bastão na direção exatamente de uma bolinha, que representa o que está em cima, também está aqui no planeta Terra, que é essa bolinha. Note que nessa figura ele está numa mesa com 3 pés, representando que todos nós temos a Santíssima Trindade. Todos nós somos o Pai, a Mãe e o Filho. Todos nós somos Tupã, como assim é chamado aqui no Brasil pelos nossos índios, Tupã, Deus Pai. Todos nós somos Cunhantã, a deusa mãe, e todos nós somos Toré, que aqui está representado no Brasil pela figura do filho. Há um filme também que se chama Não Pare na Pista. Muito lindo esse filme, que é a história do Paulo Coelho, que é o que representa um mago para todos nós. Na figura do lado direito temos a representação do mago no tarô antiquíssimo de Visconde Sforza, para que você possa refletir, para que você possa meditar nessa figura que eu, como disse anteriormente, essa figura representa o tarô mais antigo que se tem notícia. Pode ser que no futuro a arqueologia, a ciência ou algum bibliotecário descubra outro tarô mais antigo que esse. Então você nota que é um tarô do século XV, provavelmente. Ele não tem tanto simbolismo assim, mas vale a pena uma reflexão sobre o mesmo. Estudemos agora a grande sacerdotisa, também conhecida como a Mãe Celestial. Então, oposto ao mago, que é uma energia mais masculina, mais relacionada com Marte, nós temos aqui a grande sacerdotisa, que é um princípio passivo, receptivo, uma energia mais relacionada a Vênus. Note que ela está numa postura absolutamente paciente,
como que se esperasse um momento certo para agir, para se movimentar. Ela tem, ou ela demonstra, uma imagem que é muito conhecida num filme que se chama A Papisa, se eu não me engano é Joana, a Papisa. E esse arcano traz para nós confiança, confiança que é encontrada quando escutamos a nossa voz interior. Confiança que é quando estamos em contato, por exemplo, com a natureza, seja a natureza das praias, seja a natureza dos rios, a natureza das montanhas. Note que a sacerdotisa ela tem duas colunas. Uma de um lado ela é mais escura, outra do lado direito ela é mais clara, representando luz e sombra, representando um caminho da ação e um caminho do aquietamento. E nós temos duas letras, a letra B e a letra J, que tem relação aqui com o simbolismo da mítica bíblica. Conta-se que no Templo de Jerusalém, o rei Salomão, ele mandou erguer duas colunas. Uma delas recebeu o nome de Boaz e a outra de Joaquim. Não se sabe ao certo o significado desses nomes, mas dentro da Cabalá judaica, nós temos uma coluna que é da compaixão e a outra coluna que é do conhecimento, a polaridade. No budismo existe esse ensinamento que o conhecimento sem amor e o amor sem o conhecimento aqui pode ser traduzido também por sabedoria, que ambos não conduziriam à plenitude, que é o nosso objetivo, interpretando aqui o tarô, e o objetivo da nossa vida. Então, entre o conhecimento e a compaixão, entre a sabedoria e entre o amor, está ali a figura da sacerdotisa. E essas duas letras ali em volta mandando essa energia para ela, a energia que representa a compaixão e a sabedoria. Nós temos aqui dentro dessa figura também a grande sacerdotisa, a mulher, a deusa mãe, a Pachamama, que representa o planeta Terra também, o feminino. Por isso que quando nós olhamos na coroa dessa figura, nós temos 3 fases da lua. Observe ali acima da cabeça. A lua crescente, a lua cheia e a lua minguante, representando a natureza cíclica, representando uma divindade que na Índia é conhecida como Shakti, que é uma representação dessa grande mãe. Há várias figuras da lua, uma sobre os pés da sacerdotisa, há uma cruz também que fica bem na altura do seu coração. A cruz representa a união de Deus com o homem e do homem com Deus. Nós unificarmos tudo isso, e essa unificação na representação desse arcano, ela acontece principalmente quando nós olhamos para o nosso coração, quando percebemos essa unificação aqui no nosso coração. A lua aqui representa também que, ou melhor, a lua não permite que nós vejamos a luz com clareza. Ela tem vários tons. Então esse arcano representa tudo isso, a necessidade de meditarmos, de avaliarmos, de pensarmos exatamente qual caminho devemos trilhar quando surge esse arcano na nossa vida. O arquétipo, como eu disse para você, é da rainha do céu, da Pachamama, da grande mãe, da mãe terra também. A tarefa desse arcano é, muitas vezes, termos paciência. Temos a ideia de um passo depois do outro, de esperarmos o momento certo para a ação, para a movimentação, e também de termos ou de sermos pessoas receptivas. A lua crescente, ela também vai representar ali no alto da cabeça a Virgem, a lua cheia, a grande sacerdotisa, e a lua minguante, a mensageira de outros mundos. A Torá, o livro
maior da Kabbalah judaica, a Bíblia dos judeus, representa algo superior, a lei maior, os mandamentos de uma vida que realmente se vale a pena ser vivida. As cores pretas e brancas aqui representam os dois lados da lua, Ísis e Ártemis. A lua clara, a lua negra, também conhecida muitas vezes como Lilith. E essa figura, com esse monte de flores ali no fundo, tem a representação de Maria, a veneração de Maria, a Madonna Negra. Essas flores são as romãs, que é um símbolo, são símbolos de beleza, é um símbolo de fertilidade, um símbolo feminino também. E a romã nos lembra a árvore da vida, da Kabbalah, como se eu e você fôssemos uma árvore viva, e essa árvore deve se expandir, essa árvore deve crescer. Nós devemos ir em busca da vida bem vivida. Como aspectos sombrios, as fantasias inadequadas, a loucura, a fuga do mundo real, o medo da vida. O risco é esse, o medo da vida, a fuga da realidade, ou se esperar demais. É um arcano que nos ensina a deixar as coisas acontecerem, a confiarmos na sabedoria da própria Mãe Terra, da nossa natureza interna e da nossa natureza externa também. Vamos olhar agora a figura de Aleister Crowley. Você pode observar agora o arcano do tarô do Crowley, novamente uma floresta de símbolos. Aqui a Grande Mãe abre os braços para todo o universo que a cerca, e de seus braços, de seu coração, partem raios azuis, partem luzes. É uma figura bem azul, representando exatamente essa ideia de sabermos esperar, de sabermos nos acalmar. E há alguns cristais, há uma natureza ali embaixo, um camelo, um dromedário, alguns símbolos de Crowley. Realmente eu não vou aqui compartilhar contigo, porque eu indico inclusive um livro que se chama O Livro de Thoth, que interpreta exatamente o tarô de Aleister Crowley. É um livro absolutamente profundo, rico em imagens, em conhecimento, em caminhos ocultistas, rosacrucianos. Se você quiser estudar esse tarô, eu indico esse livro. Agora, o tarô do Waite, ele pode ser utilizado junto com o tarô do Crowley, aspectos que eu vou te ensinar, práticas que eu vou te ensinar mais para frente. Vamos olhar agora a próxima figura, que é a figura do tarô de Marsella e o tarô medieval. E no tarô de Marsella nós notamos de novo ali a cruz, bem no meio do peito da sacerdotisa. A coluna, ou as colunas, são a própria capa da mesma. O tarô de Marsella e o tarô do Waite, eles têm praticamente o mesmo simbolismo. Como filme, eu quero passar para você As Brumas de Avalon, que falam de todos esses aspectos femininos, que falam de todos esses aspectos que foram hoje negados pela sociedade patriarcal. As Brumas de Avalon, nós temos os livros que são absolutamente profundos, completos, ricos, mas aqueles que não querem ler o mesmo, vocês podem assistir o filme e estudar sobre a sacerdotisa, sobre a Vênus paleolítica. A própria tradição da Wicca é uma das tradições que veneram a Grande Mãe. A Grande Mãe também tem um lado, claro, ativo. Nós notamos isso no tarô de Marsella. E esse lado ativo pode ser observado num filme que se chama A Dama de Ferro. Ou num outro filme que é engraçado, ao mesmo tempo é dramático, é profundo, é reflexivo, que é O Diabo Veste Prada. Nós temos bem ali a papisa também com esse aspecto forte, poderoso, dominador da mesma. E antes de seguirmos em frente, eu quero falar um pouco com você
dessa ligação dos dois pais celestes, que é o mago e a grande sacerdotisa. Se nós fizermos um paralelo entre os dois, você vai entender melhor o arcano, ou os arcanos do tarô. O mago, ele é o ativo, a grande sacerdotisa, o passivo. Então sempre eu vou apontar agora na direção do masculino e do feminino, do mago e da grande sacerdotisa. Ou seja, ativo, passivo, em cima, embaixo, dia, noite, sol, lua, espírito, alma. Espírito, alma tem o sentido que na Índia se diz, né? O mago, ele é Shiva, é um deus cósmico. E a grande sacerdotisa é Shakti, é a mãe, é o espírito manifesto, é a alma. Depois, ter, ser, agir, o mago, deixar acontecer, a sacerdotisa, contrair, descontrair, abstrato, concreto, detalhado, total, separar, unir, claro, escuro, lei, compaixão, revelar, ocultar. Então é bacana perceber que essas energias dos pais celestiais, todos nós vivemos ela em algum momento da vida. Tem hora que você tem que viver o mago, tem hora que você tem que viver a grande sacerdotisa, e nós vivemos principalmente isso na nossa infância, mas isso vai voltando na vida. A vida é um samsara, tudo vai e volta, vai e volta. A nossa alma, a nossa ânima vai nos colocando em vários caminhos, várias portas nós temos que abrir o tempo todo. E olha só, se eu tenho uma porta fechada na minha frente e não abro, eu vou ter que conviver a vida inteira com a mesma porta fechada. Se eu abro essa porta, pode ter outras duas. E corre o risco de, abrindo-se as duas, tem as 4, depois 8 e 10. Mas a vida é isso. Ou ficarmos a vida toda com a mesma porta parada na nossa frente. Você sabe que quando nós olhamos o mago e a sacerdotisa, nessa figura, ambas paralelas, nós notamos que ambos estão prontos para a ação. Eles estão prontos para a vida que vale a pena ser vivida. E todos, um tem uma manifestação mais que eu falei, o mago ativo, a direita, em cima, sol, abstrato, análise, externo. E a grande sacerdotisa, a passividade, o lado esquerdo, o mago é direito, a noite, a lua, o concreto, o interno, o indireto. Então são dois arcanos com energias opostas, mas que se complementam. Nós vamos estar falando disso mais para frente. Estudemos agora a imperatriz. Observe a imagem, note a imagem. A imperatriz, que é chamada como a mãe terrena, a mãe que nos guia aqui na Terra. Observe a figura aqui, a mãe terrena, a mãe natureza, ela está sentada em algo próximo de um trono muito bonito, e cercado por símbolos que representam a fecundidade, por exemplo, a floresta, o rio logo atrás dela, o campo de trigo. Tudo isso mostra um solo fértil, mostra de onde surge toda a vida que nos cerca. Ela tem 12 diagramas na sua coroa, que representam os 12 meses do ano e mostram as estações do ano também. Estações que não são só externas, existem momentos da tua vida que você é o verão, é a alegria, é a plenitude, é o externo, e existem momentos na sua vida onde você deve observar o inverno, que é o aquietamento, o silêncio. A mãe terrena aqui, ela está deitada calmamente, sossegada, ou em contato com a sua própria natureza. Portanto, aqui temos um arcano pacífico, protetor, fecundo, calmante, tranquilo. Claro,
a natureza também, quando está brava, ela fica selvagem. Tanto que essa visão tanto do feminino no sentido luz e do feminino no sentido sombra, vocês podem encontrar num filme que se chama Beleza Americana. É um filme que tem uma série de mulheres e algumas alcançam a plenitude e a luz, e algumas outras vivem uma vida de sombras e uma vida que não se desenvolve, uma vida que não vale a pena ser vivida, uma vida destrutiva, não só para ela, mas para o mundo que a cerca também. Essa mãe terrena que representa a plenitude do feminino também pode ser observada no filme Frida, que é a história exatamente da Frida Kahlo. Falando um pouco mais sobre os símbolos da grande, ou melhor, da mãe terrena, nós vamos encontrar no escudo o símbolo de Vênus, que é um símbolo exatamente feminino. E ela tem no centro da mão o cetro com uma bola que representa o mundo. O poder feminino é o poder que deveria dominar no mundo. O campo de trigo, eu já te disse, é uma fertilidade abundante. E o rio é o fluxo da vida, não é? O rio corre, volta para o oceano. Portanto, a imperatriz é a natureza, é o crescimento, é a criatividade, a proteção, é a nutrição, é os cuidados contigo e com o mundo que te cerca, com o mundo que te envolve. Como sombra é a mãe que muitas vezes devora, é a esposa que aponta o dedo no mito de Psique, que é um mito que eu recomendo muito que você leia esse livro chamado Xi. Quem lê Xi, Ri e Ui, são 3 títulos, do Dr. Donald, se eu não me engano, da editora Mercúrio, Ri, Xi e Ui. As pessoas que conhecem, que estudam esses títulos, são grandes tarólogos. Você tem um cabidal de informação, de conhecimento. E para conhecer mais ainda a ideia da mãe terrena, é indispensável que nós estudemos o livro Mulheres que Correm com os Lobos. Aliás, para as mulheres, esse é um livro obrigatório. É um livro que aponta na direção da grandiosidade da alma feminina. Mulheres que correm com os lobos. É exatamente essa figura, a figura da mãe terrena, dessas mulheres que correm com os lobos. A tarefa desse arcano é a fertilidade, é trazer algo diferente, criativo ao mundo. É o crescimento, mas o crescimento ordenado, porque o risco é exatamente o crescimento desgovernado. É confiarmos nos ciclos da vida também, da energia vital. Percebemos a energia do planeta Terra também. E na próxima imagem, no tarô de Aleister Crowley, nós temos uma figura lindíssima da imperatriz, também com flores na mão, que é a fertilidade, um escudo que representa a elevação do espírito. O espírito está pronto para se elevar, que seria essa águia no escudo. Nós temos uma cegonha, que é um símbolo de uma grande mãe. A cegonha, não sei se vocês sabem, ela arranca da própria pele, ela tira a carne da própria pele para alimentar os seus filhotes, por isso que ela está aqui. Nós temos uma figura passiva, mais uma figura que representa, ou que a representação no alto da cabeça dela, dessa coroa, é a deusa do mundo, é a mãe do mundo. E uma figura que tem as luas também, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, o símbolo, lua símbolo da fertilidade, da materialização. E agora, observando o tarô de Marcélia, assim como no tarô de Crowley anteriormente, nós temos uma águia num escudo do lado esquerdo, que representa exatamente o espírito ali pronto para voar, para se elevar, mas por enquanto o espírito, a totalidade, a bênção está no escudo que representa a terra.
E temos também vários símbolos que são semelhantes ao tarô do Waite, mas também temos duas colunas que nos faz lembrar do arcano número 2, a grande sacerdotisa. Do outro lado, do lado direito, de novo, um tarô medieval para sua reflexão. Mas mesmo lá no século XV, XVI, nós temos não só nesse tarô, mas em vários outros tarôs, essa representação da imperatriz de frente, passiva, com a águia colocada no escudo. Enfim, é um arcano. Eu gosto muito do simbolismo desse arcano. Talvez por eu ser homem, ele toque exatamente a minha porção feminina, a minha ânima, que é algo que nós, homens, seres masculinos, devemos sempre estarmos avaliando, pensando, não perdemos o contato com esse aspecto nosso feminino. Estudemos agora o arcano de número 4, o imperador, o pai terreno. O imperador representa tudo aquilo que é sólido, que é estruturado, que é seguro, a ordem, a realidade e a energia do patriarcado que está relacionado dentro das míticas, dos símbolos do passado, como uma energia de segurança e, claro, também uma energia de responsabilidade. Citaria 2 filmes aqui para começarmos a entender esse arcano. O primeiro, um filme dos anos 80, muito premiado, chamado Kramer vs. Kramer, que é exatamente uma situação familiar que requer ordem, estrutura, clareza. E também cito um filme mais moderno, mais atual, chamado A Suprema Felicidade, de uma pessoa que passa por profunda dificuldade financeira e ele vai galgando espaços profissionais, ele vai permitindo uma vida melhor para si, para o filho, para a família que o cerca. Até porque o imperador ele traz essa energia da perseverança. Nós vamos aqui também encontrar nele força, uma força que transforma em realidade ideias, desejos, objetivos, sonhos. Portanto, é a concretização. Quando olhamos o tarô do Waite, o arcano número 4, o imperador, nós temos o bastão com um símbolo egípcio, Anka, que significa o símbolo da vida eterna, da criação duradoura, daquilo que permanece. Alguns também observam esse cajado para cima representando Kundalini, a energia da libido, a energia tanto estudada no Tantra, uma das filosofias de vida que eu sigo, que eu pratico, que eu ensino. Temos também uma cruz ansata que se encontra em muitas divindades pagãs como Baal, Astarte, entre os troianos, os etruscos, os calduceus e entre os magos egípcios. Nós temos nessa cruz ansata, um dos simbolismos é o lingam, que é o bastão de luz, o pênis, que seria a parte maior do bastão, a parte baixa, e a parte de cima arredondada, a ioni, o espaço sagrado, que também é conhecida como vagina no ocidente. Então esse símbolo é um símbolo de criação, o masculino e o feminino. O bastão da mão direita aponta que ele cria, que ele tem segurança, determinação, firmeza, através da força da inteligência. E o cetro sem a cruz representa que ele é um imperador terreno, é uma concretização aqui na matéria. 4 cabeças de carneiro que vão simbolizar a força, a iniciativa, o iniciar algo novo, se plantar sementes, a coragem, a determinação de se seguir em frente. Como aspecto mais sombrio, aqui nós temos na mitologia o pai cruel, o pai severo, rígido, que é chamado de Cronos. Existe aqui também uma ambição pessoal desmedida, uma necessidade de dominar de forma desmedida. Essa figura se encontra num trono, se encontra com os pés no chão, querendo dominar o chão, a matéria, o mundo.
O número 4 tem uma série de valores que representam exatamente valores no mundo. 4 pontos cardeais, 4 temperamentos, 4 direções naturais, 4 elementos evangelistas, arcanos, 4 naipes do tarô, que nós vamos estudar bem mais para frente, 4 tipos junguianos, que é o raciocínio, o pensamento, a intuição, a ação, os sentimentos e as sensações, em 4 estados hindus de consciência, que a pessoa desperta, sonolenta, com sono profundo, ou a submersão. Então o 4 tem esse aspecto relacionado com o chão, com a matéria, com o divino que vem para a matéria. Daí os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas, João, ou os 4 arcanjos, Rafael, Miguel, Gabriel e Uriel também. Esse arcano nós temos também muitas vezes a representação do pai, da figura do pai como o Estado. E a realização, como eu coloquei para você, a concretização de ideias, de intenções, a concretização de desejos, a perseverança. O objetivo é se buscar a segurança. Agora, claro, lembrar que segurança é uma palavra muito bonita, mas na vida nunca tudo é seguro, ad infinitum, para sempre. E essa é a grande percepção do arcano do tarô. Em cada momento da nossa vida, seja na profissão, na espiritualidade, no amor, no amadurecimento, em cada momento é uma situação que se apresenta. Então, assim como o imperador é a segurança, nós temos o arcano dos namorados ou dos enamorados, que é a insegurança. O risco desse arcano, os aspectos sombrios, é a teimosia, o perfeccionismo, a rigidez, mas ele aponta na direção do caminho da responsabilidade, da manutenção de uma vida plena através também de uma realização material. O arcano 3, da mãe terrena, a imperatriz, eu noto uma realização afetiva, amorosa, e o arcano 4, imperador, o pai terreno, tem essa realização relacionado com uma sobriedade, com a realidade também, com o mundo material, com a fixação material. Vamos olhar agora o arcano do imperador na visão do Crowley. Notem que ele tem uma roupagem de cores, uma palheta de cores, mais cor da terra para o vermelho. Nós vamos notar o escudo com a águia no centro do escudo, que representa também uma alma espiritual, mas no momento presa, sublimada à matéria. Vocês vão ver isso no tarô de Marsella logo a seguir. Aparece algumas figuras circulares que são a representação das moedas, da concretização, da realização da prosperidade também. O cajado, nós temos as figuras de carneiro, que é a ação, a iniciativa, a garra, plantar sementes para colher algo no futuro. E no tarô do Crowley nós notamos o imperador fazendo ou desenhando com as pernas uma cruz com a parte de baixo da cruz bem definida, que é a parte terrena, ou seja, o poder do imperador está na terra, e também formando o número 4, que aqui vai representar todo aquele simbolismo que eu ensinei para você anteriormente. Notamos agora no tarô de Marsella a mesma figura do imperador, o cajado. Nós temos também o trono, porque ele assentou na matéria, ele dominou a matéria, a águia presa ao escudo, o espírito preso na matéria, e temos também uma coroa, símbolo de poder, a matéria como um dos símbolos de poder. É interessante porque, se observarmos a imperatriz e o imperador, nós temos também tanto o pai terreno quanto a mãe e o pai terrenos aqui no caso, né? Imperatriz e o imperador. Então nós temos a grande sacerdotisa, a mãe espiritual, que é
o mago, o pai espiritual, e a imperatriz, o imperador, os pais terrenos. E eles vão manifestar espíritos primordiais, concretos, da mãe natureza, a imperatriz, como força do cultivo, da civilização, da própria natureza, e o imperador, a sociedade mesmo, a civilização mais representada nela. A mãe natureza, na imperatriz, mostra um estado mais primitivo, mais da origem de tudo. O imperador, ele planta, ele constrói, ele faz algo no meio da floresta, no meio da natureza, muitas vezes para proteger-se dos ataques ou das mudanças da natureza. Aí vem um lado sombrio do imperador, que é a sociedade, o materialismo, a ganância, destruindo a natureza. A imperatriz, a mãe natureza, está sujeita a mudanças cíclicas de temperatura, de estações. O imperador vai aprendendo a lidar com essas mudanças, com essas transformações. O imperador pode ser muitas vezes relacionado ou se relacionando com uma questão vinda do amor. Qual o meu caminho no amor? Qual a minha jornada no amor? Ele pode indicar um caminho duro, frio. E a imperatriz no amor traz algo de maternalizar, de amar, de se esforçar, de se desapegar. Mas se invertermos os papéis, a imperatriz das questões financeiras, materiais, ela pode se tornar um arcano muitas vezes dificultoso, pelos aspectos mais de saber esperar, de acalmar, de receber. E já o imperador, nas questões financeiras, ele acaba tendo uma característica mais positiva, ele se encaixa melhor, ele se encarna melhor. E o imperador é a representação do poder no mundo, a imperatriz da própria natureza. Então faz essa reflexão, avalia isso e vamos em frente.